Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o seu coração neste dia. Queremos meditar mais uma palavra da parte de Deus para o seu elevo espiritual. Dessa feita, eu quero, juntamente com você, meditar em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19 e no versículo de número 17, que nos diz assim: Jesus carregando ele mesmo a sua cruz, saiu ao lugar chamado Calvário. Gólgota no hebraico. Observe que João, escrevendo acerca da morte de Jesus, ele fala que Jesus levou nos seus ombros a sua própria cruz até o local aonde ele deveria ser morto. Jesus, depois de passar uma noite acordado, sendo julgado, açoitado, eles colocam o madeiro e diz: agora leva a cruz, porque tu vai morrer nesta cruz. É este madeiro. Jesus anda pela via dolorosa até chegar ao lugar chamado Gólgota, em hebraico, lugar de caveira, no Calvário. A Bíblia nos diz, amado, que ali Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, ou dois malfeitores, conforme você acha melhor pela sua tradução. Mas Jesus, ele foi para que se cumprisse ali, então, a Escritura, que ele estaria entre os malfeitores. Seria, então, crucificado. Eu quero meditar com você sobre o que manteve Cristo na cruz. O que manteve Jesus na cruz? Bom, eu tive analisando e pensando e analisei que não foi a falta de um amigo. O que manteve Cristo na cruz não foi a falta de um amigo, porque ele poderia rogar ao Pai e o Pai mandaria para ele 12 legiões de anjos para lhe ajudar. Foi essas as palavras que ele mesmo falou ali no Getsemane. Quando Pedro resolveu cortar o pescoço do Malco, e ele tirou a cabeça fora e só decepou a orelha dele, Jesus disse: guarda a espada, porque quem fere com espada é ferido. Isso quer dizer, o que você faz hoje, não se preocupe, você vai colher a mesma coisa amanhã. A Bíblia diz que Jesus faz um milagre ali, e ele cura a orelha de Malco, e Jesus disse para Pedro: escuta, você acha que eu não poderia rogar ao Pai? O Pai mandava para mim mais de 12 legiões de anjos. Eu tive pensando, uma legião de anjos é equivalente mais ou menos a 6.000 anjos. O que não faria 72.000 anjos, que são mais de 12 legiões. Eu fiquei com 12. O que não fazia 12 legiões de anjos naquele momento ali no Getsemane? Se um único anjo matou 185.000 assírios numa madrugada, tente imaginar o que faria 72.000 anjos. Será que não viria? Não iria salvar Jesus? Então não foi a falta de um amigo, porque o Pai era seu amigo. Também pensando, eu vi que não foi uma fraqueza humana. Sabe, como essa de ficar se lamentando, por ficar desprezado, ficar reclamando que ninguém valoriza, coisas que acontecem com muita gente, lamentando porque não me visitam, lamentam porque as coisas estão difíceis, ninguém me ajuda. Não foi esse tipo de coisas
que prendeu Jesus. Jesus foi ao Calvário porque ele tinha um objetivo a ser alcançado. E o objetivo a ser alcançado era a minha e a sua salvação e de todos aqueles que existiram antes de nós e aqueles que vão vir depois de nós. São esses o povo, que o objetivo que Jesus tinha para ser alcançado era o povo, a raça humana, que Deus sempre projetou desde o princípio, quando disse no Gênesis que da semente da mulher viria um que ia pisar na cabeça de Satanás. Jesus tinha um objetivo. Ele sabia que a luta que ele estava passando era para grande vitória e lucro para o reino de Deus. O que manteve Cristo na cruz? Eu quero ser breve em lhe dizer, foi para obedecer em primeiro lugar à vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos fossem salvos e nenhum perecesse. Quando Jesus estava sentado lá no poço de Jacó, João registra no capítulo 4 e no versículo 34. Jesus estava sentado ali no poço de Jacó, na cidade de Sicar, em Samaria. Seus discípulos saem para comprar pão e quando volta vê ele conversando com a mulher. E daí perguntam para ele se ele queria pão. Ele disse, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai era ser ele o Cordeiro único, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá no Getsemane, ele fala mais uma vez que estava disposto a fazer a vontade do Pai. Foi quando ele sai com os discípulos, deixa eles na entrada do jardim. Eles estão ali na entrada do jardim. Jesus disse, vocês ficam aqui vigiando, orando, e eu vou um pouco além. Jesus vai um pouco além, ora, volta, eles estão dormindo. Jesus disse, os que não podem vigiar comigo uma hora. Desperta eles e diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês têm que vigiar. Jesus deixa um alerta para nós aqui antes de voltar a orar de novo. Que você pode ser uma pessoa de oração, pode conhecer a Bíblia, você pode ter dons espirituais, mas a carne é fraca. Se você não vigiar, você vai cair. Quando ele manda orar, primeiro ele manda vigiar. Vigiai e orai. Então ele vai, volta à oração. A Bíblia diz que a oração dele foi tão intensa, foi tão angustiante. A angústia era de morte que seus poros dilatou e grandes gotas de sangue caíram. E ele disse, Pai, afaste de mim esse cálice, porém, se for a tua vontade, e não a minha. Se a tua vontade é que eu beba, eu vou beber o cálice. Porque ele veio para fazer a vontade de Deus. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse a escritura dos profetas. Então todos os discípulos deixaram e fugiram naquele momento. Em segundo lugar, foi para mostrar o amor de um Salvador. Este amor começou com o Pai. Jesus cita em João 3,16 o texto áureo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas ele tenha vida eterna. Este amor testifica
que Deus nos amou primeiro. Depois, este amor continuou com o Filho. E ele mesmo testifica quando ele fala: ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua própria vida. Mais tarde, Paulo testifica deste amor quando ele fala aos Gálatas. Paulo disse: vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Foi pelo amor do Pai, pelo amor do Filho e por nós que ele morreu. Foi para nos salvar, nos libertar. E em terceiro lugar, e eu quero encerrar, foi para apagar os nossos pecados. Jesus morreu para poder perdoar os nossos pecados e apagar. Escrever o nosso nome no livro da vida. Isaías fala que as nossas iniquidades e os nossos pecados fazem divisão e afastam o rosto de Deus de nós. A iniquidade nos afasta e o pecado encobre o rosto de Deus. Para que eu e você não pudéssemos ser ouvidos. Paulo escreve aos Colossenses e diz que a cédula que era contra nós, nas nossas ordenanças, Jesus cravou lá no Calvário. A dívida que não deixava Deus olhar para nós foi paga e nos deu a liberdade de podermos chegar nas mansões celestes e mesmo aqui ainda falar diretamente com o Pai, pedir a misericórdia dele e ser alcançado com o perdão no nome de Jesus. Se você observar, Pedro diz isso no capítulo de número 2 da primeira carta, no versículo 24, que Jesus levou os nossos pecados sobre o madeiro para que nós pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas nós sermos sarados. João, ele também escreve em uma de suas cartas que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não havia pecado. Aleluia. Quem que não tem o que pagar, paga um preço. Nos dá o direito da salvação. Leva sobre os seus ombros a própria cruz para nos dar o direito da salvação, para que possamos ser livres. E às vezes nós somos uns reclamamos por qualquer coisa, achamos que Deus não está nos ouvindo, que Deus não se importa com nós, e que somos desprezados, é que mimimi daqui, mimimi de lá. Não, querido, Jesus pagou um preço caro, para que eu e você pudéssemos ser chamados filho de Deus e ter direito das mansões celestes. Eu quero encerrar com o escritor aos Hebreus, que deixou algo escrito magnífico, esplêndido, quando ele fala que Jesus é o autor da salvação, que está lá em Hebreus, no capítulo 5 e no versículo 9, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O escritor aos Hebreus está falando que Cristo, ele criou um meio da salvação para a humanidade. Ele foi o que idealizou, arquitetou a salvação para a humanidade. Você sabe o que é idealizar?
colocar em prática um projeto, mesmo sabendo que isso iria causar grande dor a ponto de morrer? Pois é, isso foi o que Jesus fez para eu e você sermos salvos. Isso que Jesus fez. Jesus, ele nos garantiu a salvação. Então, meu querido, que ouve-me através deste vídeo, eu quero lhe dizer que o Senhor espera, no mínimo, que nós sejamos obedientes à sua palavra, cumpridor. Vamos à igreja para prestar um culto de agradecimento ao Senhor, não culto de pedicho, ficar pedindo somente, mas de adorar ao Senhor. Canta-se muito, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que as oliveiras mintam, que os currais não dão suas crias, canta-se muito, todavia louvarei ao Senhor, mas não é isso que a gente vê muitas vezes na prática. Se está enfermo, adore ao Senhor. Se tem saúde, adore ao Senhor. Deus quer adorador que adorem em espírito e em verdade. Amém? Queria muito falar mais, mas eu quero ser curto nos meus vídeos. E eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, diante de Ti, eu chego agora. Quero apresentar, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, que assistiu este vídeo. E que esta palavra que Tu me deste neste dia, vai ao encontro do coração de cada pessoa. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles, abençoa, Senhor, dando saúde, abrindo a porta do trabalho, abençoando a sua família. Em nome de Jesus. Amém e amém.